Sabe aquela ideia de uma mente influenciando outra, mas vindo de outro plano? É disso que a gente vai falar hoje. O que é, afinal, a obsessão segundo a doutrina espírita? A gente vai mergulhar nas definições, nas causas e até nos mecanismos dessa interação que, embora invisível, é descrita com muitos detalhes nos seus textos fundamentais. Vamos lá. Então, a grande questão é essa, né? O que, de fato, a doutrina espírita nos diz sobre a obsessão? E olha, pode esquecer aquela ideia de algo vago ou misterioso. A gente vai ver que o negócio é descrito de forma bem estruturada, com definições, causas e até graus bem específicos. E aqui já vem um ponto que é fundamental para entender tudo. A obsessão não é tratada como um acaso, um evento aleatório. Muito pelo contrário. Ela é descrita como um processo, sabe? Um processo que tem uma lógica toda própria. Ele começa lá nas causas morais e vai se desenrolando até chegar num mecanismo de ação invisível, mas bem definido. É exatamente esse caminho que a gente vai percorrer agora. Ok, então para a gente entender esse processo todo, a gente precisa começar pelo começo, pela base de tudo. Qual é a definição fundamental de obsessão, segundo as fontes que a gente está analisando aqui? Olha só como a definição é direta, bem precisa. É a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa buscando o quê? Adquirir domínio sobre ela. Percebe? As palavras-chave aqui são persistência e domínio. Não é um contato qualquer, um esbarrão espiritual, digamos assim. É algo contínuo, com um objetivo bem claro. E o que eu acho bem interessante aqui, e a distinção que a doutrina faz, fica bem clara, olha só. A ação de obsidiar seria uma coisa exclusiva de espíritos inferiores. A diferença é gritante. Os bons espíritos, eles aconselham, dão um toque, mas nunca impõem nada. Se a pessoa não quer ouvir, eles simplesmente se retiram. Agora os maus, esses se agarram, se apegam, tratando a pessoa como se fosse uma presa mesmo. E no final das contas, toda essa situação é vista como uma provação ou uma expiação a ser enfrentada. Beleza. Então, se a obsessão é essa ação persistente, fica a pergunta, né? Por que isso acontece? O que abre a porta? O que permite que essa influência se instale? E a resposta que a doutrina dá, olha, é bem direta ao ponto. A causa principal seria sempre uma imperfeição moral da própria pessoa. É como se essa vulnerabilidade funcionasse como a tal porta aberta, que dá brecha, que concede poder ao espírito obsessor. E esse é um ponto crucial, hein? Isso quer dizer que não se trata de um ataque a uma vítima que seja, sei lá, completamente passiva na história. E por que um obsessor faz o que faz? Bom, as motivações podem ser bem variadas. A mais comum, talvez, seja a vingança, né, por alguma coisa que aconteceu nesta vida ou até numa vida passada. Mas também pode ser só o desejo de fazer o mal pelo mal, sabe, por ódio, por inveja ou pelo simples prazer de atormentar. Alguns agem por pura covardia mesmo, se aproveitando da fraqueza que percebem no outro. E tem uma categoria bem específica, que são aqueles movidos pelo orgulho, que querem impor as próprias ideias a todo custo. E essa última turma aí, a do orgulho, é apontada como a mais perigosa de todas. Mas por quê? Simplesmente porque a maldade deles não é escancarada. Eles são mestres do disfarce. Usam uma linguagem toda bonitinha, falam de caridade, de moral, tudo para quê? Para enganar, para impor sistemas de crenças falsos. A manipulação aqui é muito mais sutil e intelectual. Ok, a gente já entendeu a definição e as possíveis causas. Agora, vamos ver como essa influência vai se aprofundando. A coisa não é estática. A doutrina classifica a obsessão em 3 graus, uma espécie de escada progressiva de domínio. Essa tabela aqui mostra bem essa escalada. Tudo começa no que é chamado de obsessão simples. É como se fosse uma perturbação, sabe? A pessoa percebe, ela tem consciência de que tem algo errado ali. Aí o negócio pode evoluir para fascinação, que é tida como bem mais perigosa. Por quê? Porque aqui o raciocínio da pessoa é como se fosse paralisado e ela começa a aceitar ideias completamente absurdas como se fossem a coisa mais genial do mundo. E no topo da escada, a gente chega na subjugação, que é o grau máximo de controle. E a definição de subjugação é muito forte. É uma constrição que literalmente paralisa a vontade. Pensa nisso. A pessoa que perde completamente a autonomia. Ela pode ser forçada a agir contra o que ela mesma quer, seja em decisões morais ou até em ações físicas. É a perda total do controle. Bom, a gente falou do processo, dos graus, mas e as pessoas envolvidas? Vamos focar agora nos 2 lados dessa moeda, nos participantes dessa dinâmica. De um lado, o obsessor, que é quem atua,
e do outro, o obsidiado, que é quem sofre essa ação. Então, de um lado está o obsessor. É o indivíduo desencarnado, movido por uma ideia fixa, seja de vingança, seja de domínio. E do outro lado, o obsidiado, que é a pessoa que se torna o alvo dessa ação persistente. Mas a coisa não é tão preto no branco assim. A doutrina vai bem mais a fundo na natureza de cada um deles. Olha que interessante a visão sobre o obsessor. Ele não é descrito como um demônio, uma entidade abstrata do mal, não. É uma pessoa, gente como a gente. E muitas vezes é alguém que teve uma ligação bem forte, às vezes até de afeto, com o obsidiado em algum momento do passado. A visão que se tem é a de um irmão enfermo e infeliz. Alguém que também está sofrendo, que está doente na alma, preso numa ideia fixa de vingança. E o mesmo vale pro obsidiado. Ele não é visto só como uma vítima inocente e passiva. A expressão usada é vítima de si mesmo. Por quê? Porque frequentemente ele teria sido o agressor ou cúmplice do obsessor numa vida passada. E aí a obsessão vira uma oportunidade de reajuste, uma chance de acertar as contas, de transformar aquela relação antiga de ódio em perdão e, quem sabe, em amor. Beleza, já entendemos quem são os participantes, mas como é que essa conexão acontece na prática? Qual é o como funciona por trás dessa influência toda de uma mente sobre a outra? Para explicar isso, a fonte usa uma analogia que é, sinceramente, genial. Pensa numa rádio clandestina. Ela pega a frequência de uma emissora oficial e começa a transmitir por cima, bagunçando tudo. A sintonia mental funcionaria de um jeito parecido. O obsessor acha uma frequência compatível na outra pessoa, essa frequência seria a tal da imperfeição moral, e a partir daí começa a transmitir os seus próprios pensamentos, causando essa interferência. E esse processo todo tem etapas bem claras. Primeiro, rola a sintonia mental. O obsessor manda pensamentos sem parar e a pessoa, meio desatenta, vai assimilando. Depois vem a ação fluídica. Aqui, o obsessor envolve o obsidiado com o seu perispírito, que é tipo um corpo espiritual, como se fosse um manto. O passo seguinte é a confusão de vontades. Os pensamentos e as vontades dos dois começam a se misturar, a se confundir. E no estágio final, no grau máximo, pode acontecer a subjugação do corpo, onde o obsessor chega a usar o corpo da pessoa, forçando-a a agir contra a própria vontade. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise. E depois de tudo isso, a doutrina nos convida a olhar para esse fenômeno todo de um jeito diferente, por uma lente mais moral. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A obsessão é apresentada não só como um ataque ou um sofrimento. Ela é vista como um alerta, uma oportunidade, ainda que forçada, de reajuste moral. É como se fosse um chamado para uma transformação interna, para resolver aquelas pendências do passado. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Dentro dessa perspectiva, quando alguém enfrenta uma influência tão forte que chega a paralisar a vontade, a tarefa que se apresenta vai muito além de só resistir. A tarefa se torna de transformar ativamente o ódio em amor. E aí fica a pergunta que resume tudo. Um processo desses é apenas uma provação, algo a ser suportado, ou é, na sua essência, uma grande oportunidade de transformação?